Olá pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos falar sobre cidadania digital. Nós vamos partir então de uma contextualização, né, até onde nos leva ao questionamento do que seria uma cidadania digital, quais os seus impactos na nossa vida, certo? E para isso a gente parte então uma afirmação então que surge da obra do Castells, que fala que nós vivemos então numa galáxia da internet. A galáxia da internet, então, ela nos faz refletir que é impossível que nós não consigamos admitir que a gente vive numa sociedade digital e que nós estamos, de alguma forma, todos interconectados, né? Nesse mesmo contexto em que a gente tem esses benefícios, certo? De poder utilizar um recurso que está disponível a quilômetros de onde a gente mora, ou que talvez a gente nunca pudesse ter acesso, também a possibilidade de estar conectado com pessoas com as quais a gente jamais teria contato, né? Existem também aqueles sintomas que são resultantes disso, né? Então, nesse caso, na obra do Castells, nesse livro propriamente dito, ele menciona duas situações, né? Então, em que, por exemplo, os trolls podem destruir comunidades ou membros em particular, ou pessoas podem ser recrutadas para realizar ações ilegais. Então, a gente se debruça nesse ponto, né, em que essa galáxia da internet, em que nós estamos interconectados de forma digital com tantas pessoas e com tantos recursos, também produz esses efeitos adversos, né? Que na verdade são uma transposição daquilo que acontece no mundo real para esse mundo então virtual. Dentro desse contexto, né, então o Tapscott fala que a fronteira entre online e offline está cada vez tornando mais transparente, e é algo que a gente vê nessa obra dele em 2008, que hoje, na verdade, está muito mais nítido, né? Então, em 2008, nós estávamos começando a utilizar, ou pelo menos uma consolidação das redes sociais, por exemplo, que hoje, na verdade, são considerados os meios principais de comunicação dentro desse meio da internet, mas nós estamos em 2021 e isso se torna cada vez mais claro, né? Então, nós vemos isso em exemplos em que aquilo que um atleta, por exemplo, posta na sua rede social tem impacto no seu contrato com um time ou no apoio que a torcida vai dar para ele, né? Então, qualquer postagem ou qualquer ação ou qualquer crime, né, de certa forma, que é cometido no mundo da internet acaba tendo impacto no nosso mundo offline, certo? Então, essa fronteira que antes, alguns anos atrás, no início dos anos 2000, com a popularização dos computadores pessoais e o acesso à internet em casa, né, antes isso era tão separado a ponto de ser visto como uma brincadeira, né? Então, as pessoas tinham fotolog, começaram a entrar no Orkut, as empresas não tinham tanta atenção a essas redes. E hoje, uma empresa praticamente trabalha por meio das redes, né? O marketing é todo feito por ali, a análise de impacto, de engajamento da empresa é toda feita por meio desse tipo de recurso, né? Então, essa fronteira tem se tornado cada vez mais transparente, a gente quase não consegue mais perceber que há uma diferença entre o que acontece no real e o que acontece no virtual. Isso dentro do contexto, então, de uma galáxia da internet, né, na qual a gente vive totalmente interconectado. Nesse sentido, né, a gente começa a observar, então, e repensar, na verdade, a ação das pessoas, dos indivíduos dentro desse meio, né. Então, o Dewey, em 1916, traz que a eficiência cívica, ou uma boa cidadania, era definida pela experiência e participação política e social em uma comunidade. Então, significa que um bom cidadão, ou um bom exercício de cidadania, estava definido por essa atuação, essa participação dentro de uma comunidade, né? Seja ela política ou social. Por que eu trago esse conceito, né? Quando a gente fala em cidadania digital, nós não podemos distinguir a união dessas duas palavras. Nós precisamos ter uma perspectiva desse mundo virtual, desse mundo conectado pela internet, mas não se descolando também da realidade a partir de tantos conceitos e aproximações com o conceito de cidadania, né? Então, nesse caso, quando se fala em cidadania, e pela perspectiva que eu vou apresentar para vocês hoje, né? Então, se tem que o exercício dessa cidadania, ou seja, uma eficiência cívica,
né, se vem pela participação política e social dentro de um contexto. E essa comunidade, ela pode ser o meu bairro, a minha cidade, o meu estado, o meu país, certo? Partindo disso, né, então como é que a gente pode definir o que que é um cidadão digital? O que é a cidadania digital, certo? Como é que eu digo que alguém é um bom cidadão ou que tem uma eficiência cívica nessa era digital em que nós estamos todos interconectados e que essa fronteira entre o que acontece no mundo real e o que acontece no mundo virtual se torna cada vez mais transparente, né? Mais difícil de visualizar. Então, existem algumas definições, eu trago aqui algumas delas, certo? Não trago todas, porque existem muitas definições para cidadania digital, e principalmente definições similares e definições com as quais hoje eu trago, com as quais eu não trabalho, certo? Então, a primeira definição surge, então, a primeira mais popular, né, com o trabalho do Ribble, certo? Que depois, trabalhando com o Park, refizeram essa definição. Então, o Ribble define que a cidadania digital é o desenvolvimento contínuo de normas para o uso apropriado, responsável e capacitado de tecnologia, né? Então, observem que aqui a gente vê uso apropriado e responsável, né? Então, a gente não está aqui falando de capacidade técnica somente. Ele cita a capacidade, né? O uso capacitado, mas ele fala também de uso apropriado, ou seja, usar da forma correta ou para que ela foi criada e de uma forma responsável, tendo cuidado comigo, com os outros e com a minha comunidade, né? Então, o Ribble, nesse trabalho dele, né, e se vocês quiserem consultar, aqui tem o site disponível para vocês darem uma olhada, ele definiu 9 elementos, tá? Então, que ele considera como sínteses, então, ou tópicos que devem ser trabalhados dentro do contexto da cidadania digital. Então ele traz aqui, e eu vou falar superficialmente deles, porque eu recomendo sim que vocês entrem, e eu não quero me focar nessa definição, tá? Mas ele fala então de que precisamos ensinar ou precisamos estar conscientes, né, dessas dimensões, certo? Desses elementos para que alguém seja então um cidadão digital. Então o acesso digital no sentido de que a pessoa possa participar na sociedade através da tecnologia, saber utilizar o comércio digital, saber se comunicar de forma digital, dominar a tecnologia. Então esse literacy ele tem a ver com o domínio, né? Então é o letramento digital. A etiqueta digital, saber se comunicar, não no sentido de respeitar só os outros, mas saber utilizar uma escrita aceita na web, por exemplo, o caso muito emblemático das letras em caixa alta, né, que na internet significam como se alguém estivesse gritando. Então, saber utilizar essa etiqueta também é importante. O direito digital, na verdade, a lei digital, né? Então, seria reconhecer a responsabilidade sobre o que eu faço, que existem regras sobre aquilo, né? Também os direitos e responsabilidades que alguém tem no meio digital, uma saúde e um equilíbrio e consciência sobre saber trabalhar no mundo digital e continuar vivendo no mundo físico, né? E no mundo offline. Então, no sentido de eu também me preocupar com o meu bem-estar, certo? E por fim, a segurança digital, que é primordial e está relacionada com tantos desses outros elementos. Muito bem. Então, o próximo conceito, então, proposto pelo uma próxima, a outra definição, né, ou mais uma definição proposta por um outro autor, né? Então, é proposta então por Choi. Ela identifica, então, a partir de uma análise de vários conceitos de cidadania digital, 4 categorias que são comuns, ou ela tenta agrupar essas várias definições dentro dessas 4 categorias, né? Então, ela cria essas categorias e a partir de cada categoria se traz uma perspectiva sobre o que é cidadania digital, né? Então, as 4 são uma perspectiva ética, a perspectiva da alfabetização em mídia e informação, uma perspectiva de participação e engajamento e, por fim, uma resistência crítica, né? Vou falar um pouquinho aqui sobre cada uma delas, mas é importante a gente mencionar aqui no trabalho da Choi, então,
essas 4 dimensões, elas são importantes por si só, né. Claro que o cidadão digital ele vai ter domínio, ou pelo menos vai permear as 4 categorias, mas não necessariamente, elas dependem uma da outra, né. Então eu posso trabalhar de forma individual, até porque são definições a partir de conceitos agrupados, né. Então a primeira, né, a cidadania digital, então com uma perspectiva ética, se refere a como os usuários, então, vão usar a internet, de uma forma apropriada, segura, ética e responsável, né. Principalmente, então, na questão de conhecer leis, direitos aos quais eu tenho e também sobre as consequências sobre o que eu faço, né, mas sempre considerando, então, que essas comunidades virtuais, elas são novos espaços de convivência, né. Então nós temos o convívio, offline, o convívio na escola, o convívio, no trabalho, e esse convívio ele passa para essas comunidades virtuais como um novo espaço. Ele não é não existem regras diferentes, existem leis, né, sobre as possibilidades do que se pode fazer dentro desses ambientes virtuais, mas não necessariamente, é descolado da realidade, né. Então dentro dessa categoria, são criadas 3 subcategorias, né. Então seria o uso ético, responsável e seguro em tecnologia da internet, a consciência digital sobre o que eu faço, né, e as responsabilidades e direitos sobre um material que eu posto, sobre um material que eu consumo, sobre, direitos autorais, tudo isso, tá. A outra perspectiva, então, é sobre uma abordagem de alfabetização em mídias e informação, tem a ver com a questão de letramento, né. Então ela está relacionada à habilidade em acessar, criar, usar e avaliar informações e se comunicar com outros indivíduos. Então, nesse ponto, né, converge muito com os 9 elementos propostos, né, pelo Rebel, em que, eu tenho aqui uma questão de que eu posso produzir um material, certo? Eu vou ter capacidade para produzir, acessar informações, mas principalmente, e aqui é um ponto que eu acho interessante dessa abordagem, é sobre avaliar informações, né? Então, é saber produzir e produzir materiais com verdades, né? Mas, sobretudo, consumir materiais que sejam avaliados pelo indivíduo. Então, esse cidadão digital ele deve ser capaz de avaliar se o material é real ou não, se ele é verdadeiro ou não, se aquilo é uma, uma modificação de uma imagem, uma montagem para prejudicar alguém, ou se aquilo é real, se uma notícia traz informações reais ou se ela ou se ela mente, né? Então, nesse sentido, a cidadania digital passa por essa questão de alfabetização em mídias, certo? Nesse caso também são propostas 3 subcategorias, que seria o acesso digital, habilidades técnicas e capacidades psicológicas. Percebam que as 3, né, subcategorias, elas acabam, hã, sendo níveis, né, então eu preciso ter o acesso à informação, ter habilidades técnicas para fazer isso, mas e principalmente capacidades psicológicas para conseguir avaliar se aquele material é real, se o que eu estou produzindo não afeta ninguém, né? Uma outra, então, abordagem, outra categoria proposta pela Choi, então, é a da participação e engajamento, né? Então, nessa abordagem, ela introduz diferentes tipos de engajamento. Então, eu posso ter uma participação política, né? Socioeconômica ou cultural. Então, é eu participar da internet, né? Eu participar das discussões, eu participar dos movimentos, eu participar daquilo que surge. Nessa categoria, então, foram identificadas 2 menores, né? Então, a participação política, como uma forma macro de engajamento, então vai estar um olhar maior, né, uma visão mais geral, e uma participação personalizada, como uma forma micro de engajamento. Então, a participação política seria o estar atento ao que acontece ao meu redor, tanto a questões socioeconômicas, questões culturais, que de certa forma vão me afetar, né? Mas a participação personalizada ela é vista diferente, então como uma forma de microengajamento. Então seria a participação que eu desejo, eu vou lá e participo nessa questão, naquela, na outra, tá? Seguindo nesse sentido, né, então a cidadania digital como uma resistência crítica, ela se parece muito, né, então, com a questão anterior, né, do engajamento, como eu falei aqui, participação e engajamento, mas ela é um pouco mais progressista, um pouco mais radical nesse sentido.
que tem um erro no meu slide, mas enquanto a primeira, né, então está relacionado a participar de questões políticas, questões socioeconômicas, questões culturais, por meios pré-estabelecidos, ou seja, por recursos que alguém produziu para eu utilizar. A segunda forma, essa aqui, da resistência crítica, tem a ver a eu utilizar os meios que eu tenho de forma criativa, inovadora, não linear e não hierárquica, né? Então, nesse sentido, passo para as duas subcategorias, mas a gente volta depois. Crítica às estruturas estabelecidas do poder e ativismo político. Então, seria uma forma de eu participar criticando aquilo que eu não concordo, e um ativismo político é eu defender pautas com as quais eu me identifico, né? Nesse sentido, quando se fala ali em utilizar meios pré-estabelecidos, é utilizar meios como, por exemplo, plataformas de participação propostas por órgãos governamentais, participar de forma crítica, né? Ou de forma a participar em decisões políticas na minha comunidade, por meios de consultas, né? Consultas à população. Agora, quando eu falo de uma participação mais criativa, inovadora, não linear e não hierárquica, é eu utilizar aquilo que não foi construído para aquilo, para eu me manifestar. Então, a gente pega, por exemplo, o caso do Twitter, que tem sido usado há anos e surge muito forte em 2013, né? Na Primavera Árabe, como fala o Castells, nesse sentido, assim, de eu usar para defender uma pauta, para eu estar envolvido em alguma questão política. Então, levantar uma hashtag, alguma coisa nesse sentido. Não foi proposto, o Twitter não foi proposto para esse fim, né? Ele surge com o fim de divulgar notícias e tal. Mas é usar de uma forma inovadora, né? Então, eu mudar a forma de usar uma tecnologia. Então, se a gente for pegar, tem vários jogos hoje que acabam acontecendo paradas, né? Para defender essa ou aquela pauta dentro de um jogo, né? Uma comunidade online, por exemplo, que se organiza para fazer uma greve, que eles não vão jogar enquanto a, a desenvolvedora do jogo não fizer tal coisa. Então, é nesse sentido, né? Então, é usar de forma inovadora. Então, esse seria um estágio muito alto, assim, de cidadania digital. Eu já ter ultrapassado a saber utilizar a tecnologia, ao ter acesso, até eu conseguir perceber que eu posso usar de outras formas as tecnologias, né? Uma síntese, né, então, da Choi para a definição de cidadania digital é que são habilidades, pensamentos e ações relacionadas ao uso da internet que possibilitam que as pessoas entendam, naveguem, se engajem e transformem a si mesmos, a comunidade, a sociedade e o mundo, né? Então, é um uso, como vocês podem ver, que parte, assim, de uma percepção de como usar, até usar para transformar o mundo offline. Então, novamente, aquela fronteira, ela é extremamente transparente. Por fim, aquela definição mais atualizada, então, na verdade, não mais atualizada necessariamente a única, né, mas ela parte, então, de um conjunto de empresas, né, encampado por Google e Facebook, que criam, então, como a gente pode falar, um consórcio de empresas que tratam sobre cidadania digital e que querem trazer uma nova definição, né, para esse conceito. Esse é um conceito novo, tá? Proposto pelo, então, esse comitê, né, ou esse consórcio que se chama DIGCIT, então, Cidadania Digital em inglês, né, e que vocês podem acessar por meio desse site. Essa nova proposta de redefinição do conceito de cidadania digital, vocês vão perceber que ele se assemelha àquilo que é proposto lá pelo Ribble e agora também por Choi, e agora traz uma definição talvez com palavras um pouco mais próximas, né? mais fluentes. Mas os conceitos são parecidos, embora esse seja um conceito novo e que tem sido encampado por essas grandes empresas para popularizar esse conceito, tá? De cidadania digital. Então, nesse sentido, né, a cidadania digital pensada por esse consórcio, né, então diz que um cidadão digital ele é inclusivo. Então, é quando o indivíduo está aberto para ouvir e reconhecer vários pontos de vista e envolver online com outras pessoas com respeito e empatia. Então, aqui a gente vê várias coisas, né? Então, de novo, reconhecendo os ambientes virtuais como comunidades de convivência normais, né, reais, mas principalmente um convívio pacífico, um convívio de respeito, né?
Então, um convívio de eu conseguir me envolver com questões que não vão de acordo com o que eu acho, mas saber respeitar essas pessoas, né? Então, isso é o ponto inclusivo. Uma cidadania digital, um cidadão digital, né? Então, ele é informado, e aí vem uma questão também que a gente já mencionou antes, em outras definições, que é a questão do indivíduo que consegue avaliar a precisão, perspectiva e validade das mídias digitais e postagens sociais. Então, ele não consome de uma forma inocente, né? Então, ele consome a informação de uma forma crítica, sabendo avaliar se aquilo é verdadeiro ou não. A questão, então, um terceiro pilar, né, dessa definição é o que um cidadão digital, então, ele é equilibrado, ele toma decisões sobre como priorizar o tempo e as atividades online e offline. Então, é aquele equilíbrio pelo bem-estar físico, né, e o bem-estar mental, né? Então, nós não podemos só pensar que fazer atividade física vai fazer esse equilíbrio, mas também que tipo de informação eu estou consumindo, quanto tempo eu estou consumindo essa informação, o quanto eu uso essa informação para me beneficiar, né? Então, o cidadão digital também ele é alerta, né? Então, ele sabe se manter seguro em espaços online. E a gente não fala simplesmente de cyberbullying, a gente entra em mais coisas, né? De fornecer informações pessoais da família, saber utilizar né, um cartão de crédito, não fornecer senhas do banco, saber criar uma senha correta, saber fazer a instalação de um software correto. Então, estar alerta é isso, é saber criar ambientes seguros para si e para os outros, né? E por fim, então, e aí, aí a gente vê uma convergência bem grande, né, então, com o trabalho de Choi, que é, então, um cidadão digital engajado, que ele usa tecnologia e canais digitais para engajamento cívico, ou seja, para resolver problemas e ser positivo nas comunidades físicas e virtuais. Então, é utilizar a tecnologia de forma que eu possa modificar a minha realidade, né? Então, é perceber que eu posso utilizar essa tecnologia para fazer algo bom para o lugar que eu moro, para as pessoas que eu moro, certo? Então, não é no sentido de são mais regras, né? Mas é no sentido de eu perceber que eu tenho poder na minha mão também, certo? Então, esse é um outro pilar proposto por essa iniciativa. Nesse sentido, tá, pessoal? Então, essa minha fala é construída sobre essas referências, tá? Mais aqueles sites que eu mencionei antes. E nesse sentido, é importante que a gente vá às fontes, né? Então, quando eu trago aqui esse material, é no sentido de que não sou eu que estou falando, isso é baseado num trabalho, isso é baseado em pesquisa, e isso parte também do pressuposto da cidadania digital, né? Que eu busque as referências. Então, aqui estão as referências que vocês podem, então, consultar, tá? Nesse sentido, tá, pessoal? Só fazendo um fechamento, né? Então, o que que acontece? Quando se fala na perspectiva de cidadania digital, é no sentido de que o que é ser um cidadão digital, né? Como atuar como um cidadão no ambiente digital. Então, essas três definições, elas vão trazer uma perspectiva de cada autor, certo? Mas como vocês podem perceber, elas acabam com pontos muito similares, né? Então, nesse caso, essa proposta, então, da cidadania digital é isso, né? Então, é o conjunto de habilidades, conjunto de conhecimentos, é um conjunto de consciência sobre o que se faz no mundo virtual, de forma que eu participe de uma forma positiva, certo? É isso aí, então, pessoal. Então, fica como uma sugestão que vocês busquem também as fontes, né? E que possam se aprofundar nesse conteúdo conforme vocês tiverem interesse. Fica a sugestão do acesso aos sites, né? Até porque é interessante que vocês acessem e possam entender um pouquinho melhor sobre cada um dos conceitos apresentados, tá bom? Então, até mais. Valeu.